Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Professor Sérgio, sou diácono em Clube de Campo, uma congregação do Ministério de Santo André. Por misericórdia de Deus, o comentarista desse segundo trimestre. Estou aqui hoje para conversar um pouco e dizer que a nossa viagem, pelo menos nessa revista, está chegando ao fim, né? Chegamos ao nosso destino. E a lição de hoje, a lição de número 13, ela é uma lição muito especial, principalmente para mim. Hoje, nessa lição de número 13, nós falaremos um pouco sobre a vida e obra da Ingrid e do Bertil Fransson, que são nada mais, nada menos que os fundadores da Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. O título da lição de hoje é Os Heróis do Pentecostalismo no ABC. Antes de adentrar na aula em si, eu quero falar para vocês aqui das nossas literaturas sugeridas, né? Então, aqui segue 4 livros que eu indico. Emílio Conde, História das Assembleias de Deus no Brasil. Esse livro ele é importantíssimo para a aula de hoje. Por quê? Porque ele é o livro que atesta o nosso pioneirismo. História da Assembleia de Deus de Santo André, 1934 a 1997, escrito pelo nosso irmão Antônio Pepe. Pepe, aliás, o nosso irmão Pepe, ele fez aqui um trabalho de pesquisa sensacional, né? É um livro muito bom, inclusive estou com o meu aqui, ó, em mãos. É um livro que talvez muitos não deram o devido valor, mas é uma obra que eu indico, porque traz fotos, traz relatos muito interessantes da nossa casa, né? Outra obra que eu indico, da Marina Correia, Assembleia de Deus, também está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó. E Matriz Pentecostal Brasileira. Geralmente, pessoal, as obras que eu indico são obras que eu já li, que eu tenho, tá? O do Emílio Conde não está aqui na minha mesa, mas eu tenho também. É uma obra importante. Então, se você não tem, se você pretende futuramente enriquecer ou se aprofundar no estudo da história das Assembleias de Deus, desde a aula 10 até agora, eu venho trazendo aí bastante sugestões legais de literatura. Bom, então, para a aula de hoje, essas são as 4 obras sugeridas, tá? Para refletir, Jesus para todos tem poder e salvação. Meu amigo, a ele vem, aceitando a remissão. Glória ao meu Jesus, o seu sangue me salvou. Ingrid Fransson, Harpa Cristã, 287. Talvez você pode olhar e falar assim, eu não conheço a obra da irmã Ingrid, do irmão Bertil, mas talvez você conheça esses hinos. Esses 4 hinos são composições da nossa irmã Ingrid Anderson Fransson. O 287, que eu deixei um trecho ali para refletir. O 368 é um hino muito lindo. 421 também. E talvez o mais conhecido dela, né? No céu não entra pecado. Exatamente. Esse hino que geralmente cantamos em ceia, enfim. Então veja que a nossa igreja, ela não foi fundada por pessoas sem influência, por assim dizer. Foram fundadas por pioneiros que inclusive deixaram a sua marca também na nossa hinologia, tá bom? Então todas as vezes que você cantar um desses 4 hinos, você está cantando composição
da esposa do nosso pioneiro Bértio, que é a nossa pioneira Ingrid Fransson. Bom, e eu quero trabalhar essa aula, esse subsídio, sobre alguns aspectos. Lá em Êxodo 1, 8, diz assim, né? Que levantou-se um rei que não conhecia José. Pessoal, o livro do Êxodo, ele tem uma proposta que eu sou, assim, apaixonado pelo livro do Êxodo, porque ele mostra um Deus que trabalha dentro da história. Eu e você, talvez, não tenhamos o hábito de valorizar a história, né? O brasileiro, via de regra, não valoriza história. Talvez você chegou aqui na aula 13 e está se perguntando por que que o Sérgio pesquisou, vocês viram lá nas referências bibliográficas, leu todo aquele material, escreveu uma revista começando lá da Era Primitiva, chegando até aqui. É simplesmente para demonstrar conhecimento? Não. A minha proposta, desde o início, quando eu escrevi essa revista, foi resgatar a nossa história, né? Resgatar quem somos. E colocar em cada jovem, principalmente, o desejo de conhecer as suas raízes. Por que que eu começo com essa frase, somos uma igreja pioneira, e eu cito aqui, coloco como capa o livro do Emílio Conde? Simplesmente porque essa obra do Emílio Conde foi escrita em 1960, e o Emílio Conde ele escreve numa tentativa de resgatar a história que já estava sendo esquecida das Assembleias de Deus. E, por incrível que pareça, o Emílio Conde, ele na página 273 e na página 274, conforme está aí no slide, ele cita o casal Bértio e Ingrid e o trabalho aqui em Santo André. Então nós somos uma igreja pioneira, e uma igreja que consta na história das Assembleias de Deus. E o que eu vou falar aqui é duro, mas é uma realidade. Se você não quer uma Assembleia de Deus, eu quero uma comunidade, eu gosto disso, daquilo. Pessoal, eu tenho que pegar minhas malinhas e procurar uma igreja que eu me encaixe. Mas eu não tenho o direito de destruir uma história que foi plantada com lágrimas, com trabalho árduo, duro, de pioneiros. Então, quando eu falo que nós somos uma igreja pioneira, pioneira, eu quero tentar resgatar isso, o respeito que devemos ter pela nossa história. Eu sempre falo, e como pesquisador agora da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal, especificamente da Assembleia, nós pisamos geralmente na nossa história, né? Nós criamos mitos para justificar pensamentos errados nossos. Muitos desses pensamentos os nossos pioneiros Gunnar, o Berg, a Frida, não iriam apoiar, né? O Gunnar, inclusive, conforme na aula que já falamos dele, ele foi um homem extremamente culto, um homem respeitoso, um homem de Deus. E os nossos pioneiros aqui em Santo André, o Bértio e a Ingrid, eles também foram pessoas assim, extremamente dedicadas ao Senhor. Então nós somos uma igreja pioneira. Nós somos tão pioneiros que aqui estão as nossas raízes. Ó. Nós começamos na casa dos missionários suecos, Ingrid e Bert Fransson. Isso daqui, essa foto eu retirei
da obra do nosso irmão Pepe. A nossa igreja começa ali na casa daquele casal de missionários. Bom, aqui é uma foto da irmã Ingrid e do irmão Humberto. O que acontece? Olha que história linda, gente. Movido por um desejo missionário, a nossa irmã Ingrid funda um orfanato em sua casa alugada. E nesse orfanato, ela oferecia bolachas, chá às crianças do bairro, né? Esse incluindo minha tia, eu pus na íntegra, tá? Porque esse comentário eu peguei aqui desse site, Fonte das Assembleias de Deus, de uma pessoa cujos familiares, né, conheceram o casal Ingrid e Francis. Então, compensa você clicar aqui no link e você vai ter acesso. Então, eu coloquei na íntegra, incluindo minhas tias. Não sou eu, tá? É a pessoa que escrevendo. E além do acolhimento e a aprendizagem da palavra de Deus, eles também aprenderam o hino da harpa, Chuvas de Graças. E aí é uma história muito interessante, que as crianças, elas brincavam e diziam, né? Vamos à casa da gringa comer bolacha e chamar chuva. Pessoal, isso mostra o quê? Isso mostra que a nossa igreja sempre teve 3 marcas. Primeira marca, a marca missionária, a marca do evangelismo. Segundo, a marca do ensino, do trabalho infantil, do ensino infantil. E terceiro, né, a marca da música. A nossa igreja, ela tem essas 3 marcas, uma igreja missionária, uma igreja, e quando eu falo missão, aí eu incluo tudo, é uma igreja que cuida, né? Não só entrega a palavra, mas também, quando possível, entrega o pão, né? É, é uma igreja que trabalha com as crianças, e uma igreja com música, uma igreja alegre. O nosso campo sempre teve como marca a alegria pentecostal assembleana, né? E eu percebo que nós perdemos isso também. E assim, não é saudosismo, eu sei que as coisas, elas mudam, eu sei que instrumentos novos são inseridos, e ok, não é esse o problema. Eu acho que você tem que trabalhar com o seu aluno o seguinte, legal incluir uma guitarra, incluir, sei lá, um baixo, uma bateria, mas desde que não tire a nossa essência. Nós temos uma essência, né? Então, é muito interessante isso. Então, somos uma igreja que evangeliza crianças. Essa é a foto com algumas crianças que frequentavam ali a casa dos missionários Franson, né? Também está aqui, ó. Entra nesse site, você vai ver relatos de pessoas idosas, algumas já partiram para o Senhor, mas algumas vivas, falando desse trabalho. Olha, minha tia, meu tio. Tem um relato de uma pessoa que ela fala assim, eu fui uma das crianças, né, hoje já bem velha, mas eu fui uma das crianças evangelizadas pelo casal. Então, tem testemunhos desse pioneirismo, dessa entrega, entendeu? Eles não apareceram da noite para o dia. Aqui é uma foto da irmã Ingrid com 75 anos. Essa foto é de 1962, né? Uma foto real da nossa irmã Ingrid. Somos uma igreja presente. Quando eu falo de igreja presente, estou falando que o Ministério de Santo André tem a marca que toda Assembleia de Deus tem. O pessoal até brinca. Se você for para o extremo do interior, você pode ter certeza que você vai encontrar uma Assembleia de Deus. E o Ministério de Santo André, seguindo esse DNA assembleano, é uma igreja que sempre esteve presente, né? E aqui é a frente
da nossa primeira igreja, tá? Diferente do que seu aluno pode pensar, tá? Nós não começamos no local onde é a nossa sede hoje. Por estratégia, por estar no centro, mudaram, mas vamos dizer, aonde começou o nosso trabalho foi na rua Basílio Machado 140, que é a congregação de Príncipe de Gales, né? Então é interessante por quê? Porque o orfanato depois é transformado em uma igreja, que as pessoas começaram a ir, né? As pessoas começaram a frequentar, então foi muito interessante. Então essa é a foto da nossa primeira sede, por assim dizer, né? Aqui é a Assembleia de Deus. Essa foto aqui é interessante porque ela mostra já a igreja em Alvenaria, no bairro Príncipe de Gales, em 1939, né? E esse templo serviu como sede até 25 de dezembro de 1940. Por quê? Porque aí cresceu e precisava, né, de, de um lugar maior, por uma questão de estratégia, até por um lugar mais próximo do centro. Então, essa foi a proposta pelo qual não continuou sendo ali na Príncipe de Gales a nossa sede, mas, historicamente, todo o campo de Santo André deve ao trabalho de Príncipe de Gales. Então, toda vez que você for lá na Príncipe de Gales, que é uma igreja do nosso campo, sinta-se privilegiado, você está congregando em um lugar histórico, né? Em um lugar onde tem famílias ainda ali que conhecem muito bem a nossa história, né? Essa foto aqui, ela foi tirada na Príncipe de Gales, na rua Amaral Gurgel 48. Por quê? Porque a igreja ela esteve na Príncipe de Gales em 2 endereços, entendeu? Mas assim, ela começa ali na Príncipe de Gales. Essa foto, também tirada na Príncipe de Gales, mostra ali a música, né? A sanfona, algo sempre presente na nossa história. E aqui tem alguns jovens tocando e louvando ao Senhor. E essa daqui é uma outra foto, também tirada já de forma panorâmica, na rua Amaral Gurgel 48, do que viria do templo ali na Príncipe de Gales, tá bom? Mas da Príncipe de Gales nós avançamos. Aonde nós fomos parar? Então, por isso que eu disse que nosso ministério sempre foi presente. Nós não ficamos parados só na Príncipe de Gales. Nós avançamos para a Rua Egito, que depois foi por muito tempo a nossa sede, né? Então aqui são fotos, uma panorâmica, depois uma da entrada. Você pode ver sempre muitas crianças. O nosso ministério sempre trabalhou muito com crianças. Aqui são fotos da congregação em Vila Camilópolis, Vila Humaitá. Aqui é uma foto da congregação de Ana Maria sendo construída. O irmão Joaquim Marcelino, uma das marcas dele é um homem que expandiu a igreja, o campo de Santo André. Pessoas que o conheceram, principalmente na juventude, falam assim, que uma palavra que definiria o irmão saudoso irmão Joaquim Marcelino da Silva, que foi o presidente do campo por uma boa parte, a palavra seria avivamento e expansão. Ele era um homem muito dinâmico, né? Então, na gestão dele, o ministério teve bastante construções. A Igreja da Fazenda da Juta, em 1961, né? E aí é uma foto do nosso quinto templo na Rua Egito, no ano de 1958, tá? As fotos não estão por ordem cronológica, porque a ideia foi que você mostrar para o seu aluno que nosso campo esteve e está presente em várias localidades e localizações aqui do ABC de São Paulo e, por que não dizer, do mundo. Então, a nossa igreja, volto a dizer, e assim, pessoal, respeitosamente,
A nossa igreja não é uma comunidade como outras igrejas são, no qual, a partir de uma, faz um trabalho ali. A nossa igreja, ela tem uma dinâmica diferente, né? A nossa dinâmica é uma dinâmica de igrejas, congregações presentes, entendeu? Nas periferias, nos grandes centros, no interior, enfim. Essa é a dinâmica do nosso campo, né? E aqui, já em 1972, já ali na Antônio Cardoso, 979, esse templo ele foi construído na gestão do Joaquim Marcelino, né? Foi inaugurado na gestão do Marcelino em 3 de 12 de 1972, e segundo fotos e relatos que eu pude colher, era um templo muito bonito, né? Tão bonito que foi capa de disco de vinil na década de 70. Não está aqui, mas ele foi capa da revista Seara, da revista de Escola Dominical, né? Aqui é uma foto de dentro da nossa orquestra, né, da nossa banda. Veja só quantos músicos. E uma observação, crianças, adolescentes, né? Essa sempre foi uma marca muito interessante dentro do nosso campo. Os adolescentes, os jovens marcando presença nas bandas, né? Então, aqui era uma das galerias. Naquele site que eu coloquei, nessa foto, tem comentários de pessoas, inclusive esse menino que está aqui, ele comenta que ele não tocava, mas ele adorava ficar aqui na galeria ouvindo a banda, né? Esse menino que está aqui atrás aqui do lado do maestro, né? Então, era um templo muito bonito. Aqui já é uma panorâmica da galeria do nosso templo na década de 70, né? Então, nós vemos aqui a orquestra, nós vemos aqui o coral, né? Então, e veja só, gente, muitos instrumentos, né? Alguns desses instrumentos hoje nem faz mais parte das nossas bandas, mas aqui está uma realidade do nosso campo. O nosso campo sempre foi muito forte em música, presente. Aqui é uma foto panorâmica por dentro, então vocês podem ver que era um templo muito bonito, conforme o pessoal comenta, né? Tinha uma arquitetura, e é interessante que se você pegar esse templo e você comparar, por exemplo, ao templo que o pioneiro Gunnar Wingre constrói ali em São Gonçalo, em São Cristóvão, são muito parecidos, né? A arquitetura, enfim. Então era uma típica Assembleia de Deus mesmo, né? E conforme aqui as galerias cheias. E aqui é uma outra foto, já de um outro extremo, né? Então nós fomos para o lado, para o bairro, lá para o outro lado, centros, e agora nós estamos do outro lado da cidade. Isso daqui é uma foto do templo da Vila João Ramalho, né? Aqui na Estrada Cata Preta, em 1986. Então note que nós sempre estivemos presentes, né? E a partir de 1992, a nossa sede ela toma forma, uma arquitetura muito parecida com o que é hoje, né? Mas vocês veem que teve uma mudança bem, bem drástica, né? Mas, enfim, a minha proposta aqui não é discutir as mudanças arquitetônicas, qual é mais bonito ou não, mas é mostrar que nós estamos presentes, nós estamos um ministério presente. Bom, somos uma igreja que sai às ruas, né? Então, principalmente assim hoje, eu já escutei algumas vezes, tá? Não muitas, mas algumas. Olha, o Campo de Santo André, a partir de tal ano, começou a ir às ruas. Pessoal, olha a importância de conhecer a história. Quando se conhece a história, você percebe que não, que Santo André sempre foi uma igreja que saiu às ruas para evangelizar,
para marchar, para suas apresentações, né? Então, o nosso campo sempre foi as ruas. E tá aqui, ó. É um desfile em comemoração ao aniversário em 1964. A nossa primeira banda musical. Veja só que por ser a primeira já tinha um bom número de instrumentos, né? Inclusive uma criancinha aqui. Aqui é um desfile e essa foto ela é interessantíssima porque lá no portal Recordações do Ministério de Santo André tem irmãos que estavam quando ainda crianças, nessa caminhada, né, nessa passeata, e eles contam coisas interessantes, que as pessoas ficavam admiradas, olhando, né, tudo, aqueles jovens, eles tocando, enfim, era muito interessante, né? E na gestão, principalmente do Joaquim Marcelino, todas as vezes que havia uma inauguração, lá estava a banda na rua. Ah, mas não era no bairro, não importava. E aqui tem um trecho que o nosso irmão Pepe escreveu no livro, que eu achei interessante. Ó. Ao término das obras, o pastor Joaquim Marcelino da Silva partiu para a expansão do campo. Comprou terrenos, reconstruiu templos de pequeno, médio e grande porte nos seguintes bairros: Guarará 1, Cidade Aí Carvalho, Jardim Silvana, Vila João Ramalho, Parque São Rafael, Parque Erasmo Assunção, Jardim São Roberto, Jardim Cristina, Alto Capuava, Sapopemba, Parque Miami, Parque São Vicente, Sacadura Cabral, Jardim Adutora, Bairro Campestre, Jardim Estela, Capuava Baixa, Bairro Cidade São Jorge, Santa Cecília, Oratório, Vila Helena, Jardim do Estádio, Jardim Elba, Jardim Utinga, Jardim Madalena, Parque Novo Mundo, Jardim Guatemi, Bairro Liberdade, Suzano, Franca, Avaré, Cerqueira César, Pouso Alegre, até em Minas chegamos, Camanducaia, Extrema, Catalão, Goiânia, Itatinga, Carvalhos, Siritinga, Borda da Mata, Cambuí, Santa Bárbara do Oeste e Monte Verde. Ampliou posteriormente Parque João Ramalho, Sônia Maria, Vila Luzita, Vila Humaitá e ainda reformou Vila Scarpelli, Camilópolis e Ana Maria. Não à toa que dizem que ele foi o homem do avivamento, né? Um homem da expansão aqui do trabalho de Santo André. E todas as vezes que tinha uma inauguração, uma reforma, a banda ia às ruas tocar e anunciar e convidar. Era um trabalho muito bonito, né? Somos uma igreja que ama música, né? Então aqui é um pouco da nossa banda musical, da nossa sede. Essa é a primeira banda da Assembleia de Deus, 1972. Você pode ver muitas crianças, adolescentes tocando. Essa foto foi cedida para o site Recordações do Ministério de Santo André por uma irmã que por muito tempo congregou no Jardim Santo Alberto, né, na rua Petrogrado. Então veja só, crianças, né, um coral ali, muitas crianças, adolescentes tocando. Somos uma igreja dos conjuntos também, né? A Assembleia de Deus não tem um trabalho com irmãs, com mocidade. Nós sempre tivemos, né? Claro, melhoramos bastante, porque na época entendia-se muitas das vezes, né, o conjunto apenas para cantar, né? Mas perdemos uma coisa muito interessante dessa época. Estava lendo que era o seguinte: esses conjuntos eles visitavam, né? Principalmente o Círculo de Oração, era um conjunto que visitava bastante. Então, aqui o Círculo de Oração, em 1973, já mais recente, né, 1996,
uma festividade do círculo de oração. Então, bastante irmãs, né? Aqui já é nas dependências aí daquilo que viria a ser o nosso templo sede hoje. Aqui é uma foto do círculo de oração na congregação do Ana Maria, né? Isso aqui foi no congresso. E também não pode faltar o congresso dos jovens, né? Famoso uma 10, olha, foto de 1993, no Pedro della Antônia. E esse daqui é um fragmento muito interessante, né? De 1979, também no Memórias da AD. E lá tem bastante relatos de jovens, hoje já adultos, falando, lembrando desses congressos da Uma10. Para finalizar aqui, pessoal, a minha proposta foi trazer recordações e que vocês possam fazer os seus jovens valorizar um pouco a nossa história. Nós somos uma igreja que sempre amou o ensino, tá? Escola dominical sempre esteve em nosso DNA, tá bom? Por exemplo, isso daqui é uma foto que eu peguei de irmão Caetano recebendo o diploma do CAPED das mãos do saudoso pastor Antônio Gilberto, né? Então, nós tínhamos CAPED, o nosso CAPED era muito forte, chegamos a reunir quase 3.000 pessoas em um sábado o dia inteiro para estudar a palavra de Deus e se preparar, né? Se preparar. E é interessante que nessa época, principalmente a época do Joaquim Marcelino, o campo de Santo André era um campo referência no ensino. Os outros campos mandavam obreiros para os nossos CAPEDs, para as nossas escolas de obreiros, por assim dizer, a fim de que eles fossem capacitados devido à importância do nosso campo. Então, cabe a nós, eu acho que quanto jovens, professores, obreiros, resgatar essa história, né? Nós não podemos desprezar. Temos que ter isso em mente, que o nosso Deus é um Deus que trabalha na história. O livro do Êxodo está aí, né? E são as referências, tá? Pus aí o site Assembleias de Deus, Ministério Santo André Recordações, é o link. Só você clicar que você vai direto para a página. É uma página riquíssima. A administradora da página, os avós dela tiveram contatos com os pioneiros. Enfim, lá tem muita foto, muito material interessante, tá bom? E com certeza agregará muito para nossa aula no domingo. Que Deus abençoe, pessoal, e o desejo do meu coração é que essa revista ela possa produzir em nós o desejo de buscar mais ao Senhor. Foi um trimestre riquíssimo, abençoado, bastante trocas. Eu espero que essa aula 13 seja uma aula para trocar ideias, trocar novos horizontes, mesmo sabendo todo o problema que o nosso campo está enfrentando, nós temos a oportunidade de, conhecendo a história, buscar de Deus um avivamento, uma mudança, né, em nós e também naqueles que estão à frente, nos pastores, nos obreiros. Afinal, todos nós somos, de certa forma, responsáveis por preservar a história desse nosso campo. Eu espero que vocês possam ter sido abençoados, edificados, e que eu possa, de alguma maneira, ter agregado algo na vida de cada professor, de cada aluno. Precisando de qualquer orientação, eu estou à disposição, e que Deus possa abençoá-los, em nome de Jesus.